Você está sobrecarregado com tantas preocupações? Sente que está tentando controlar tudo, mas nada parece dar certo? Pare de se preocupar. Neste vídeo, você vai entender como Deus vai resolver tudo por você, trazendo paz ao seu coração e confiança de que Ele está no controle de cada detalhe da sua vida. Quantas vezes você já tentou resolver tudo sozinho, mas ainda assim se sentiu perdido ou sem respostas? A boa notícia é que Deus cuida de você e tem um plano perfeito para a sua vida. Quando você entrega suas preocupações a Ele, você pode descansar, sabendo que Ele vai agir a seu favor no tempo certo. Neste vídeo, vamos te ajudar a compreender como confiar em Deus pode transformar sua maneira de lidar com os desafios. Se você está lutando para deixar suas preocupações nas mãos dele, esse é o momento de entender como confiar em Deus pode trazer a paz que você tanto precisa. Mas antes, confira se você já é inscrito no nosso canal, porque os próximos vídeos será uma série de conteúdos que vão ajudar você na sua vida com Deus. Muitas vezes passamos por momentos difíceis e não conseguimos entender por que certas coisas acontecem. A vida parece um mistério e até parece que Deus está em silêncio. Mas, mesmo quando não entendemos, precisamos lembrar que Ele tem um propósito para cada coisa que acontece conosco. Mesmo que a situação pareça complicada, Deus está trabalhando e Ele sempre sabe o que é melhor para nós. Há momentos em que sentimos medo, dor ou até mesmo solidão. E é normal querer respostas rápidas. Queremos entender tudo de imediato, mas Deus não nos promete que vamos entender tudo no tempo que queremos. Na verdade, Ele nos ensina a confiar nele, mesmo quando não conseguimos ver o caminho claro à frente. Isso é difícil, mas é parte da nossa caminhada com Ele. A Bíblia nos lembra que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Isaías capítulo 55, versículo 8. Quando olhamos para a nossa vida, podemos ver apenas uma pequena parte da história, mas Deus vê tudo. Ele conhece o começo, o meio e o fim de cada situação. Por isso, podemos confiar que Ele está no controle, mesmo quando tudo parece confuso. Quando estamos no meio da tempestade, é difícil ver a luz. Às vezes, Deus nos permite passar por dificuldades para nos ensinar algo. Ele sabe que, muitas vezes, é nas dificuldades que aprendemos a confiar mais em seu poder e a depender totalmente dele. E quando a tempestade passar, estaremos mais fortes, com uma fé mais firme. Deus nunca nos abandona. Ele está conosco em cada passo da nossa jornada. Mesmo nos momentos em que não conseguimos ouvir sua voz ou entender suas ações, podemos ter certeza de que Ele nunca nos deixa sozinhos. Ele está sempre trabalhando, mesmo no silêncio, para nos ajudar a crescer e nos moldar para algo melhor. Se estamos passando por um momento difícil, podemos lembrar que Ele está com a gente, nos guiando e nos amando, mesmo quando não vemos. Quando estamos em situações difíceis, pode ser fácil pensar que Deus está longe de nós. Às vezes, a dor é tão grande que nos sentimos abandonados. Mas a verdade é que Deus nunca nos abandona. E Ele está mais perto de nós do que imaginamos. Mesmo nos momentos mais sombrios, Ele está trabalhando nos bastidores para nos ajudar a crescer. Deus tem um plano perfeito para a nossa vida, mas isso nem sempre significa que será fácil ou rápido. Ele nos guia por caminhos que talvez não entendamos de imediato, mas no final podemos ver que tudo faz sentido. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 29, versículo 11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus tem planos de paz para nós, mesmo quando as coisas parecem difíceis. Muitas vezes, passamos por provações para que nossa fé se fortaleça. Essas dificuldades podem ser como um teste,
Não para Deus ver se podemos passar, mas para nós mesmos vermos até onde a nossa fé pode nos levar. À medida que enfrentamos os desafios, nossa confiança em Deus cresce e vemos sua fidelidade em ação. Ele está conosco em cada passo, nos ajudando a seguir em frente. E mesmo que o caminho pareça longo, Deus nos dá força para continuar. Às vezes, o que mais precisamos não são respostas rápidas, mas coragem para seguir em frente, mesmo sem entender tudo. A fé não é sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar que mesmo quando não vemos, Deus está no controle e sabe o que é melhor para nós. Lembre-se, Deus nunca nos promete que tudo será fácil, mas Ele promete estar conosco em todas as situações. Ele sabe exatamente o que precisamos e Ele está trabalhando para nos dar aquilo que é melhor. O que parece ser um obstáculo pode ser uma oportunidade de crescer e confiar ainda mais em sua sabedoria. Quando enfrentamos desafios, é normal sentirmos medo ou incerteza. No entanto, a Bíblia nos lembra em Isaías capítulo 41, versículo 10: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Deus nunca nos abandona e Ele está sempre pronto para nos ajudar a superar qualquer situação. Ele não nos promete uma vida sem dificuldades, mas Ele garante que estará conosco em todos os momentos. Esse é o ponto crucial da fé: confiar que mesmo quando tudo parece perdido, Deus está trabalhando. Às vezes, Ele nos leva a lugares desconfortáveis para que possamos crescer, fortalecer nossa confiança nele e aprender a depender mais dele. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que passaram por dificuldades, mas que no final viram o plano de Deus se concretizar de forma maravilhosa. Um bom exemplo disso é a história de José. Ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos e por muito tempo parecia que tudo estava dando errado em sua vida. No entanto, no final, ele viu que tudo o que aconteceu havia sido parte de um plano maior de Deus para salvar muitas vidas. A história de José nos ensina que mesmo nos momentos em que não entendemos o que está acontecendo, Deus tem um propósito para a nossa vida. O mesmo vale para nós. Mesmo quando não conseguimos ver o quadro completo, podemos confiar que Deus está no controle. Ele conhece nosso futuro e está nos guiando para algo muito maior do que podemos imaginar. Cada dificuldade que enfrentamos pode ser uma oportunidade para ver a fidelidade de Deus se manifestando em nossa vida. Ele sempre nos ajuda a crescer e a aprender a confiar mais nele. Não importa o quão grande seja a luta que você esteja enfrentando, lembre-se de que Deus é maior do que qualquer problema. Ele é fiel e sempre cumprirá suas promessas. Continue confiando, mesmo quando as respostas não chegam imediatamente. Deus está trabalhando para o seu bem e Ele nunca vai deixar você de lado. Quando passamos por momentos difíceis, é comum pensarmos que estamos sozinhos, mas ao olhar para a Bíblia, vemos que Deus sempre esteve presente, mesmo quando as situações pareciam desesperadoras. Por exemplo, em Salmo capítulo 34, versículo 18 está escrito: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Deus está perto de nós, especialmente nos momentos em que nos sentimos fracos e sem forças. Ele vê nossas lutas e está ali para nos ajudar, como um amigo que nos dá apoio quando mais precisamos. Deus não apenas nos fortalece, mas também nos dá a paz que precisamos para continuar. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, a Bíblia nos ensina: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Isso nos mostra
que, apesar da ansiedade e preocupações tentarem tomar conta da nossa mente e coração, devemos entregá-las a Deus em oração, confessando a sua confiança nele, e ele nos dará uma paz que vai além do que conseguimos compreender. Às vezes, no meio de nossos problemas, podemos sentir como se fosse impossível sair dessa situação. Mas a verdade é que Deus tem o poder de transformar qualquer circunstância. Em Jeremias capítulo 32, versículo 27, ele nos lembra: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Haverá algo demasiado difícil para mim. Deus é todo-poderoso e nada é impossível para ele. Quando confiamos em seu poder, encontramos a força para continuar, mesmo nos momentos mais desafiadores. Outro ponto importante é que mesmo quando Deus permite que enfrentemos dificuldades, Ele sempre tem um propósito. O sofrimento não é em vão e Ele usa até as situações mais difíceis para nos moldar, nos ensinar e nos aproximar dEle. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, a Bíblia afirma: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus transforma até as experiências mais dolorosas em algo que nos aproxima mais do seu propósito para nossas vidas. Portanto, mesmo quando a jornada parecer difícil, lembre-se de que Deus está ao seu lado, transformando cada dificuldade em uma oportunidade de crescimento e de aprendizado. Ele é fiel e usará todas as coisas para o seu bem, porque Ele te ama profundamente. Muitas vezes nos sentimos presos a uma situação que parece não ter saída. Pode ser um problema financeiro, uma doença ou até mesmo uma luta interna que ninguém mais vê. Nessas horas, é fácil acreditar que Deus nos esqueceu, mas a Bíblia nos ensina que Ele nunca nos abandona. Ele nos assegura que, independentemente da dificuldade, Ele está ao nosso lado, pronto para nos ajudar a superar qualquer obstáculo. Às vezes, não vemos a saída de imediato, mas Deus sempre tem um plano perfeito para nossas vidas. Ele trabalha em nosso favor, mesmo quando não entendemos completamente o que está acontecendo. Em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, a Bíblia nos ensina: Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Isso nos lembra de que, mesmo quando não conseguimos ver o futuro, podemos confiar que Deus está nos guiando de maneira sábia e amorosa. Em momentos de dificuldade, também precisamos aprender a esperar. Não é fácil esperar, especialmente quando queremos respostas imediatas. Mas, como diz em Isaías capítulo 40, versículo 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigará. Quando colocamos nossa confiança em Deus e esperamos pacientemente, Ele nos dá forças novas para continuar. A espera, muitas vezes, é uma oportunidade para crescer, para aprender mais sobre Deus e sobre nós mesmos. O fato é que Deus tem o controle total sobre nossas vidas e está trabalhando em cada detalhe, mesmo quando não podemos ver. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, Paulo nos lembra: Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. O que estamos enfrentando hoje não é eterno. As dificuldades podem durar um tempo, mas Deus está usando essas experiências para nos preparar para algo maior e melhor. Quando olhamos para o futuro com fé, podemos ter certeza de que a vitória está garantida em Cristo. Por isso, mesmo que o caminho pareça longo e difícil, podemos confiar que Deus está trabalhando em nós e por nós. Ele nunca falha em cumprir suas promessas. Quando passamos por dificuldades, é importante lembrar que Deus não nos deixa sozinhos.
Ele tem um propósito em tudo o que permite em nossas vidas. Às vezes, não entendemos o porquê das dificuldades, mas precisamos confiar que Ele sabe o que está fazendo. Mesmo nas tribulações, Deus pode usar o que é difícil para nos ensinar algo importante ou para nos preparar para algo maior. O que parece ser um obstáculo pode, na verdade, ser a ferramenta que Deus usará para nosso crescimento. Lembre-se de que as dificuldades não são um sinal de que Deus nos abandonou, mas uma oportunidade para Ele nos moldar e nos fortalecer. Quando passamos por situações desafiadoras, Deus nos ajuda a desenvolver qualidades como paciência, perseverança e fé. Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 4 nos diz: Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. E a paciência, tendo sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em nada. A paciência, embora difícil de cultivar, é uma virtude preciosa que nos ajuda a enfrentar qualquer situação com confiança. Às vezes, podemos achar que estamos sozinhos em nossas batalhas, mas Deus está conosco o tempo todo, ouvindo nossas orações e nos fortalecendo. Em Salmos capítulo 34, versículos 17 e 18, a Bíblia nos lembra: Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Quando estamos com o coração apertado, Ele se aproxima de nós e nos dá consolo. Mesmo nas situações mais difíceis, podemos ter a certeza de que Deus está trabalhando ao nosso favor. Embora a jornada possa ser árdua, precisamos entender que cada passo nos aproxima mais do nosso destino. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8, Paulo compartilha com a gente sua confiança na vitória. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Como Paulo, podemos confiar que ao final de nossa jornada teremos a recompensa que Deus preparou para aqueles que permanecem fiéis. As dificuldades de agora são apenas temporárias, mas as bênçãos de Deus são eternas. É essencial mantermos a fé em todo o processo, mesmo quando não entendemos o motivo das tribulações. A fidelidade de Deus é garantida e Ele sempre estará conosco, nos guiando e fortalecendo a cada dia. Ele nunca nos abandona e sua promessa de nos sustentar é verdadeira. Quando nos encontramos no meio de um momento difícil, é fácil pensar que nada está acontecendo ou que Deus nos esqueceu. Mas a verdade é que Ele está sempre agindo ao nosso favor, mesmo quando não podemos ver. Às vezes, precisamos passar por um período de silêncio e espera, para que possamos aprender a confiar ainda mais em Deus. Ele não está distante. Ele está moldando nossa fé e nos preparando para o que vem pela frente. É difícil esperar, especialmente quando não entendemos o motivo de tanto sofrimento. No entanto, a Bíblia nos ensina que a paciência e a perseverança são essenciais para o nosso crescimento espiritual. Em Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4, o apóstolo Paulo nos lembra: E não só isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. As tribulações podem ser dolorosas, mas elas têm um propósito. Elas nos ensinam a ser mais fortes, mais maduros e nos ajudam a confiar mais plenamente em Deus. Em momentos de luta, devemos nos lembrar que Deus já planejou um futuro cheio de esperança para nós. Embora não possamos ver o fim do caminho, Deus sabe exatamente o que está fazendo. Mesmo que o presente seja difícil, podemos confiar que Deus está trabalhando para nos dar um futuro melhor. Ele tem um plano perfeito para a nossa vida,
e nada pode frustrá-lo. Quando enfrentamos dificuldades, é importante também mantermos nossos olhos focados em Deus e em Sua palavra. A Bíblia é a nossa fonte de força e esperança. Em Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2, somos lembrados de correr a corrida da vida com perseverança, mantendo nossos olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ao fazer isso, podemos seguir em frente, mesmo quando as coisas parecem incertas, sabendo que Ele está conosco em cada passo. Embora o caminho possa parecer longo e difícil, precisamos lembrar que a vitória está garantida. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, vemos a promessa do Senhor de que um dia Ele enxugará todas as nossas lágrimas e nos dará uma paz eterna. E Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima, e a morte já não será, nem haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Isso nos dá esperança, pois sabemos que, apesar das dificuldades de agora, há um futuro glorioso nos esperando. Por fim, lembre-se de que mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está sempre trabalhando em nosso favor. Ele nunca nos abandona, mas nos molda, nos ensina e nos prepara para o que está por vir. O silêncio de Deus não significa ausência, mas um tempo de preparação para algo maior. Ele nos dá força para continuar, confiança para esperar e nos promete um futuro cheio de paz e alegria. Se mantivermos nossa fé firme, aguardando em Sua promessa, podemos ter certeza de que Ele cumprirá o que começou em nós. A vitória, o consolo e a transformação que buscamos virão no tempo certo, conforme o plano perfeito de Deus. Continue confiando nele, pois Ele tem o melhor para a sua vida. Agora que você ouviu tudo isso, é hora de agir. Se você está passando por um momento de silêncio, não desista. Confie que Deus está trabalhando em seu favor, mesmo quando você não vê. Ele te conhece e sabe o que é melhor para você. O que você pode fazer agora? Coloque sua confiança nele, ore com fé e se entregue ao seu plano, sabendo que ele tem um futuro cheio de esperança para você. Compartilhe essa mensagem com quem precisa ouvir isso também e lembre-se, Deus nunca falha. Seu plano para a sua vida é perfeito. Não perca tempo, faça a sua parte e deixe Deus fazer a dele.